Vamos falar de dano material? Brincadeiras à parte, eu quero falar com vocês de dano material. Quais são as consequências do dano material? A gente fala do dano moral e em questão de indenização e tal. Como que funciona o raio da indenização de danos materiais? A gente tem dois tipos de situações dos danos materiais: os lucros cessanos e os danos emergentes. Vamos explicar cada um para vocês visualizarem melhor e para vocês entenderem como a gente aplica isso na Justiça do Trabalho. Uma situação super comum hoje em dia é dos Ubers. Então tá lá no trânsito e alguém bateu no carro ou deixou estacionado, alguém bateu no carro, teve um dano, o cara ficou um tempo com esse carro ali na oficina e ele tem direito ao reembolso desse valor que ele teve que pagar para arrumar o carro, mas ele também tem direito, porque era um carro que ele fazia Uber, a lucros cessantes. E o que seriam esses lucros cessantes? O que ele deixou de ganhar por conta do tempo que o carro ficou parado na oficina. Porque se fosse em outra situação, o carro estaria rodando normal, ele não teria nenhum problema financeiro e a vida seguiria. Então a gente tem dano emergente, que seria aquele dano que através de recibo você consegue ressarcir. Sabe aquele famoso faço 3 orçamentos, ou olha, eu arrumei, ficou tanto, eu quero que você me devolva tanto, tá aqui o recibo? Esses são os danos emergentes. Lucros cessantes é aquilo que você deixou de ganhar. No Uber fica mais fácil porque todo mundo já ouviu falar sobre o Uber. Daria anteriormente a questão do taxista, o famoso entregador de pizza ou do iFood. O que seria na Justiça do Trabalho? Seriam situações em que você tem do dano emergente, você se acidentou no trabalho e precisou ficar hospitalizado. Todas as despesas do hospital, a empresa teve que pagar. Ai, mas olha, eu perdi um dedo e aí eu perdi o poder de pinça. Se perder o poder de pinça, você perde muita coisa da capacidade de trabalho e da capacidade também do seu dia a dia. Essa perda da capacidade laborativa é um lucro cessante, porque você vai deixar de ganhar dinheiro porque você vai ter dificuldade, por exemplo, com a questão do poder de pinça ou de outras questões, que você tem a perda da sua capacidade laborativa e que quando você procurar um emprego, você vai ter que ser remanejado de função e às vezes você vai ter um declínio muito grande ou mesmo que seja mínimo no seu patamar financeiro ali, se a empresa te mandar embora. Então, por exemplo, você ganha 5 mil e aí você perdeu o poder de pinça e aí se você fosse mesmo que a empresa te requalificou e tudo mais, você teve um problema muito sério e aí te mandaram embora, enfim. Você vai se colocar no mercado de trabalho. Não vai ser naquela função. Será que você vai conseguir receber valor aproximado daquilo? Então, por conta dessas questões, você tem aí lucros cessantes. Então, diversas questões que podem ser analisadas, não só acidente do trabalho, mas outras também. Mas para vocês entenderem que na Justiça do Trabalho a gente também pode pedir dano material e que tá tudo bem pedir dano material. Um outro exemplo que eu gosto de dar e que são poucos advogados que acabam pedindo é o dano material por conta da abertura de empresa do PJ. Como os processos de PJ eles estão suspensos, então eu vou falar por cima só para vocês visualizarem o prejuízo ali. A pessoa, para ela trabalhar lá na empresa, trabalhar das 8 às 18 para ela ter uma hora de almoço, ela precisa ter PJ, ela precisa emitir nota fiscal para o empregador. Porque economiza, você ganha mais salário, aí você não sei o que, você não sei o que lá. E ele coloca meio que o risco da atividade dele para você, que é PJ. E aí, o que você vai fazer com o PJ? Você vai ter que pagar imposto, você vai ter que pagar contador para emitir nota, você vai ter que pagar contador para fazer a declaração de imposto de renda da empresa, você tem que pagar o contador para diversas outras coisas. E se você não sabe disso, se preocupe e não faz as informações corretas para o governo, pode ter até, inclusive, seu CPF bloqueado. Então tome cuidado, procure um contador da sua confiança. Vejam se está tudo certinho. Mas voltando aqui. Você concorda que essa pessoa que está trabalhando como PJ, numa PJização fraudulenta ali, foi reconhecido que teria o vínculo trabalhista? O que acontece com essa pessoa aqui? Ela não tem prejuízo de pagar imposto, de pagar contador, de pagar um monte de coisa. Isso é um dano material. Ela está desembolsando para um monte de coisa. Anteriormente, na Justiça do Trabalho, quando não tinha a sucumbência, muitos advogados pediam como dano material, porque a pessoa ela teve que contratar uma pessoa para viabilizar o seu direito e aí ela vai perder 30% do que efetivamente ela tem de direito e que a empresa está tolindo dela, como as verbas rescisórias, e tinha muito juiz que acatava essa tese. Hoje ela não é tão, ela é muito mais usada assim, mas nessa questão da pejotização eu acho super importante a gente colocar, porque se a pessoa não fosse PJ, ela não teria todas aquelas despesas, aquelas dores de cabeça que ela está tendo agora como PJ. Então, dano material não é só uma situação ali pontual e que a gente às vezes pensa,
numa despesa ou numa situação muito mais relacionada a acidente do trabalho, a doença do trabalho, e não olha as outras vertentes. A gente precisa olhar o todo. Então, espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Qualquer dúvida, busque sempre um profissional. Se vocês quiserem comentar aqui o vídeo, eu sempre respondo vocês. Um forte abraço e não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal e dar um like nesse vídeo.